Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. A França comemorou hoje a sua principal data nacional, é o 14 de julho, que deu início à Revolução Francesa. Mas não é o passado que está em discussão. A festa serviu como um recado militar para a Rússia. As homenagens à Revolução Francesa foram uma demonstração de força. 6.000 soldados franceses e 500 militares de países que apoiam a Ucrânia participaram do desfile. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve presente e foi aplaudido. Na véspera, o presidente francês Emmanuel Macron havia autorizado a Ucrânia a fabricar armamentos com tecnologia francesa, entre eles mísseis antibalísticos. Uma das prioridades é reforçar o sistema de defesa antiaérea da Ucrânia. No último mês, os ataques russos com drones e mísseis de longo alcance foram responsáveis por quase metade das mortes de civis ucranianos. Segundo as Nações Unidas, o mês de junho foi o mais mortal para o país até agora, com quase 300 vítimas. Esta madrugada, a Rússia lançou mais de 100 drones e mísseis contra cidades da Ucrânia, que respondeu com novos ataques contra refinarias de petróleo da Rússia. Pessoas morreram durante tempestades que atingiram a China. O cenário é de devastação. As chuvas torrenciais provocadas pela passagem do tufão Maisak romperam a barragem e transformaram ruas em verdadeiros rios de lama no sul do país. A força da água inundou bairros inteiros, deixou cidades parcialmente submersas e obrigou mais de 48.000 pessoas a deixarem as próprias casas às pressas. Enquanto isso, o centro da China enfrentou o impacto de tornados violentos. Ventos de até 149 km por hora causaram pânico entre a população. Neste flagrante, destroços são lançados pela rua enquanto a ventania se intensifica. Do lado de fora, um poste de energia desaba e provoca um clarão com faíscas. Assustados, os clientes de um restaurante se afastam rapidamente da porta de vidro e correm para os fundos do estabelecimento. O choque entre a umidade do tufão e uma frente fria gerou essa tempestade violenta. O exército chinês e equipes de resgate trabalham contra o tempo para localizar desaparecidos e retirar moradores ilhados. O governo determinou o alerta máximo, já que a previsão indica que o mau tempo continua nas próximas horas. E a Venezuela ultrapassou a marca de 4.000 mortos nos terremotos históricos que atingiram o país. O número de vítimas fatais confirmadas subiu hoje para 4.118. Mais de 16.000 pessoas ficaram feridas e quase 18.000 desabrigadas. Em meio às críticas à resposta do governo, o principal funcionário humanitário da ONU, a Organização das Nações Unidas, disse que o desastre seria incrivelmente difícil de se administrar para qualquer governo do mundo. Ele também afirmou que a organização tem trabalhado bem com a Venezuela para facilitar a entrada de ajuda internacional. A ONU já mobilizou mais de 300 milhões de dólares em apoio coordenado. Quase 40.000 pessoas receberam ajuda alimentar desde os tremores. As Nações Unidas também enviam equipes para fornecer apoio psicológico aos sobreviventes. Vamos aqui girar com notícias internacionais e eu começo te falando sobre o Chile. Os chilenos declararam estado de emergência por causa de muita chuva que deve atingir o país, em efeito ao El Niño. Olha lá o El Niño aparecendo de novo na conversa. 10 regiões estão sob alerta para o clima. Autoridades orientaram que os moradores mantenham pronto um kit de emergência para o mau tempo, com água, lanterna, dinheiro e documentos. Aulas foram canceladas em diversas áreas por causa disso. O presidente chileno, José Antônio Kast, visitou os locais na capital Santiago, que se preparam para evitar as inundações. O estado de emergência deve continuar até o dia 21 de julho. O El Niño é um padrão climático que começa no Oceano Pacífico
ao longo da linha do Equador e altera ali a temperatura do oceano. E aí afeta o clima em todo o planeta, aumentando as temperaturas. E esse ano pode ser o mais forte desde 1950. Portanto, esse nosso giro internacional que começa aqui com as notícias do Chile, tá? E toda a costa e a atenção aqui bastante grande para a capital, Santiago. Vamos até a Turquia agora. A notícia que chega de lá é que os bombeiros tentam conter um incêndio enorme após as chamas forçarem a retirada de muitos moradores. Olha aqui, ó, vamos chegar na Turquia. Todo o território que tem Istambul, Ankara, Antalya e tantas outras cidades bem famosas. Minha gente, aqui na Turquia, moradores em alguns locais estão tendo que sair de casa. O fogo começou ontem à tarde na cidade de Milas. Vejam aqui, o fogo e também o trabalho para tentar parar com o incêndio. As equipes de emergência combatem as chamas por terra e também, vocês viram antes na imagem, pelo ar. A Direção Geral de Florestas informou que 8 aviões e 12 helicópteros foram mobilizados para auxiliar os bombeiros. Segundo os agentes, grande parte do fogo já está sob controle, menos mal. O governador afirmou que mais de 1.000 pessoas foram retiradas por precaução. Então, tente sair de casa por proteção mesmo. Imagens mostram, inclusive, extensas áreas de floresta destruídas pelo incêndio, enquanto a fumaça continua a subir da região montanhosa. Portanto, problema na Turquia e especificamente quando a gente olha aqui para o lado esquerdo do mapa, ó, vindo para esta região chamada de Milas. E é aqui que tem havido todo o problema que eu acabei de te contar aqui no noticiário. Mas vamos aqui em frente. Pelo menos 12 pessoas morreram em incêndios florestais na Espanha. Estradas foram interditadas e cerca de 50 pessoas precisaram ser encaminhadas a abrigos. 150 bombeiros trabalham para controlar as chamas. Moradores relataram que o incêndio teria começado após a queda de um cabo de energia sobre a vegetação. A Espanha enfrenta uma forte onda de calor que dificulta o trabalho das equipes. Calorão na Europa já provocou pelo menos 10 mil mortes. É um número muito acima da média e está crescendo. Os pesquisadores compararam a média de morte dos últimos anos com a registrada na semana de 22 a 28 de junho. O resultado apontou mais de 10 mil mortes associadas à onda de calor extremo. O levantamento é do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e da Organização Mundial da Saúde. Mais de 9 mil vítimas tinham mais de 65 anos. Segundo os especialistas, as altas temperaturas agravam doenças cardíacas e respiratórias e tornam os idosos os mais vulneráveis. O calor também alimenta os incêndios florestais. Na França, as chamas avançam a cerca de 60 quilômetros de Paris. Aviões buscam água no rio Sena para combater o fogo. Até o dia 13 de julho, as queimadas já atingiram 32 mil hectares na França, mais do que toda a temporada de 2025. Mais de 900 famílias tiveram que abandonar as casas. Na Espanha, as primeiras vítimas do incêndio foram identificadas. 3 britânicos, uma francesa, um belga e um espanhol. A região é muito procurada por turistas que foram surpreendidos pelo avanço rápido das chamas. 13 pessoas morreram. O primeiro-ministro Pedro Sánchez pediu uma mobilização nacional para enfrentar a emergência climática. Vamos seguir com as notícias do clima. O Brasil tem hoje o segundo principal corredor de tornados do mundo. E esses fenômenos devem acontecer com mais frequência, especialmente no Paraná. Oh Deus, cuida! Cuida, Senhor! É um dos fenômenos mais devastadores da natureza. Só no Paraná foram 6 tornados desde novembro do ano passado, quando o fenômeno destruiu 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. 7 pessoas morreram. Na ocasião, o tornado foi considerado de categoria F4, numa escala internacional que vai até 5. Os ventos atingiram quase 400 km por hora. Em janeiro, outro tornado provocou destruição em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O último aconteceu no domingo, na cidade de Reserva, região central do Paraná.
11 casas foram destruídas e árvores inteiras foram arrancadas. Por sorte, ninguém ficou ferido. 10 famílias estão alojadas em casas de parentes ou amigos. E foi algo inédito. Já tivemos, claro, chuvas fortes, ventos fortes, mas dessa magnitude foi a primeira vez. Meteorologistas explicam que o Paraná está no segundo maior corredor de tornados do mundo, atrás apenas da região central dos Estados Unidos. A área engloba os 3 estados do sul até Mato Grosso do Sul e está onde correntes de ar seco, úmido e frio se encontram. A preocupação agora é com o que ainda está por vir. Com o aquecimento do planeta e os efeitos do fenômeno El Niño este ano, os tornados devem acontecer com ainda mais frequência, principalmente durante a primavera. Essa confluência de ventos em baixo e altos níveis da atmosfera é o que ajuda a formar nuvens supercelulares, grandes nuvens de chuva, e deixa ainda mais propícia para a ocorrência desses eventos.